esse verso, liberto do Egito. Agora eu caminho para a promessa. Myself to church, I put on my best face, so I'll be dancing. I cannot wait to get out the door, going to the house of the Lord. God, every season, you give me a reason to see me on my mistakes and wash away my old ways. Now I'm a living testimony of your grace, and God, you give me myself to church. I put on my best face, so I'll be dancing. I can't wait to get out the door, going to the house of the Lord. Yo, come on now. On the first day I made mistakes, and on the second day I lost my way, but on the third day I found your grace, and ever since then it's been the same. It's been the same, it's been the same. See, I opened up the word, everything started changing since the beginning. When I was running, I was on your mind, despite the life I was living in. I'm a living testimony of your grace, and God, you give me purpose for a brand new day. I spin my records on a Sunday before I get myself to church. I put on my best face, so I'm dancing. I cannot wait to get
the house of the Lord. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo perto em ti, pois todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus. Ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Amém. Que não estava perto.
Senhor está hoje escrita no livro de Êxodo, capítulo 3, uma passagem bem conhecida. Se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias no capítulo 3, do versículo 1 em diante. Amém? E diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que está é terra santa. Aleluias. Grandioso Deus, Pai querido, que habita nas alturas dos céus, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de falar da Tua Palavra. Agradecemos, Deus, porque nós sabemos que, vindo para a Tua igreja, para o Teu santuário, o Teu templo, Senhor, o Senhor fala conosco e nos transforma, nos edifica, nos santifica, ó Deus. Fala conosco, ao nosso coração. Fala com a igreja, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu tenho um pouquinho um calculete de assembleano, para ficar de pé, mas tinha mais uns 12 versículos aqui, pastor. Mas não ia deixar os irmãos cansados não, né? Essa passagem é uma passagem bem conhecida, porque é a história, né, de uma grande nação, e um homem que teve um relacionamento extraordinário com Deus, e passou ali o oráculo de Deus para o povo. Uma representação muito forte dos 10 mandamentos, né? Quando nós falamos do oráculo de Deus, falamos também das leis, das normas. Aleluias. Eu estou com a garganta porque eu sei que Deus abençoe a sua vida, multiplique muitos anos, viu, varão de Deus? Aleluias. Então, irmãos, nós sabemos desse homem Moisés, e hoje eu vim com uma pergunta. Para mim, eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você, né? Quem é você? Quando nós falamos assim, quem é você, Fábio? Eu digo assim, eu sou o Fábio Nunes Santos, né? Tenho tanta idade, né? Não vou falar o nome porque vai assustar aqui a turma, principalmente esse menino novo aí, né? Então, e vou falar assim, eu moro em Melbourne, na minha rua, né, na rua Floride, e eu tenho uma esposa, alguns filhos, e você vai fazer uma descrição lógica, específica, visível, humana, né, bem secular. A minha pergunta hoje não é o Fábio que o mundo conhece, mas quem é você, Fábio, diante de Deus? Quem você representa? E essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Nos versículos seguintes, diz assim, continuação ainda do versículo 5, a parte B diz assim, disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa de seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Difícil demais esses nomes, né? Podia falar logo a região de Canaã, bem pertinho, né? E a continuação diz assim, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto os egípcios que os oprimem. Vá, pois agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito o povo.
né, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirá-los, né, do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu o quem o envia. Pois quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão o culto a Deus deste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e disser: o Deus dos antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: quem é o nome dele? Qual é o nome dele? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou quem sou, o que sou. E isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Amém? Eu sou quem sou. Eu sou o que sou. E o eu sou me enviou. Deus fala a Moisés e explica exatamente quem ele é. Porque Moisés até então está passeando ali, diz que ele foi para o outro lado, né? Na parte do deserto ali. Se nós olharmos Midian, tem a passagem do mar, né? E ali tem o deserto, do outro lado está o Egito, e Moisés está bem longe, escondido, pastor André, bem longe, escondido. A primeira observação que nós olhamos aqui é que Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele se depara com algo inusitado. Uma palavra assim, essa versão nova, né? Nova versão internacional, é bem simples. Hoje a coisa mais fácil, é igual um pãozinho já passado na manteiga, é fácil de mastigar, hein, pastor? Impressionante. Antigamente era difícil até de pronunciar a palavra, porque daquele jeito, né? Difícil de entender. Mas era algo extraordinário, impressionante. Ele lá cuidando das suas ovelhinhas, e ele olha aquele bucho, né? Aquela amoreira, né? Aquela árvore pegando fogo, e ele falou: vou encostar ali para saber o que está acontecendo, né? Bem diferente. Nós observamos uma coisa muito especial. Deserto. Ele está no deserto. Como é diferente para nós cristãos entendermos o que é deserto. Deserto e vale é o lugar que o cristão, para se fortalecer, precisa passar. E o incrível que pareça, Moisés estava trabalhando ali em um lugar, quando nós falamos deserto é um lugar árido, é um lugar sem vegetação, é um lugar seco, né? Sem água. Esse é o sinônimo de deserto, a descrição da palavra exatamente. Mas quando nós olhamos do lado cristão, nós imaginamos que deserto é um lugar ruim, de sofrimento, um lado espiritual, na verdade, uma tipologia de sofrimento, de dor, de dificuldade, de situação difícil. E Moisés está lá trabalhando, vê essa chama ardendo em fogo, essa árvore, e ele se aproxima. Mas quando ele se aproxima, o que é que diz a palavra do Senhor? Moisés, cuidado, o lugar onde pisas é santo. Aí nós vemos a segunda parte mais interessante: deserto, e a outra, a segunda, é que ele precisa se aproximar de Deus, porque ele está curioso, sem saber o que está acontecendo. Até então não havia falado, mas ele precisa tirar. Sandália é algo íntimo, é igual uma parte íntima, né? Sandália, ninguém calça sapato do outro, nem a sandália do outro, para não pegar uma frieira, né? Ei, ninguém quer calçar. Você pode calçar do irmão, do pai, do amigo, do irmão, mas ninguém quer pegar a frieira de ninguém. Mas a simbologia é muito grande. Eu tenho que dar uma olhadinha aqui para não cair, viu? Eu já caí também, viu, pastor? Estava pegando e comecei a puxar e dei um pulo, caí lá embaixo. Mas hoje nós cantamos aqui, né? Fogo sobe, a glória desce, está desse jeito. Irmãos, o interessante é que
ele agora se aproxima desse fogo que ele não sabe ainda o que é, impressionante, ele é curioso e quer saber. E ele precisa tirar a sua sandália porque o lugar é santo. E ali, a terceira coisa que nós observamos de interessante, né, nessa aproximação de Moisés, é que ele descobre quem é que está ali, né? Eu sou o Deus de seus pais, dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Assim que ele ouviu isso, ele, que foi que falou? Cobriu. Moisés só precisava ouvir. Olha que coisa interessante. Nós precisamos passar pelo deserto para nós descobrirmos algo especial. As coisas extraordinárias, impressionantes, maravilhosas, tudo que isso vai acontecer na vida do cristão é em lugar difícil. Quando tudo vai bem, tudo tranquilo, ninguém sabe o que é sofrimento. Mas eu acredito aqui, pela experiência de muita gente, falando por mim, né, com base em propriedade, eu sofri muito aqui na Nova Zelândia, né, quando eu cheguei. E minha experiência foi muito difícil, comparado com o que eu vejo nos dias de hoje. Às vezes tem muito brasileiro, a comunidade de muitos brasileiros, é fácil de conseguir um trabalho, um conversa com o outro. Mas eu passei muitas lutas, muitas batalhas, né, na minha vida normal, material, física, secular. Mas também passei muitas lutas também espirituais. E nós vemos ali essa aproximação que Deus fala com ele e diz agora quem ele é. Moisés fica assustado. Para impressionar Moisés tinha que ser algo muito grande, irmãos, muito extraordinário. Porque Moisés viveu diferente de cada um de nós aqui. Moisés ele cresceu num palácio, ele tinha de tudo que era de bom e do melhor. Não é, pastor Dé? Para ser ali praticamente um neto, um afilhado do faraó, né? Porque a filha de faraó cuidou dele até a sua, né, juventude. E ele sabia o que era algo impressionante. Ele era envolvido com as coisas, né, do reino. Provavelmente tinha, né, suas responsabilidades. Então ele estava acostumado a ver coisas grandiosas, ouro. Quando nós falamos de palácio, de coisa real, de fazer parte de uma família, mesmo não sendo sangue, mas pegando puxadinho ali, como diz nos nossos dias hoje, ele tinha ali um relacionamento de saber realmente o que era riqueza, o que era coisa grandiosa, os seus templos, né, os templos que se construía. Então isso para ele era algo especial, extraordinário. E agora ele aí, descalço, com seus olhos ali fechados, ele faz algo extraordinário que todos nós precisamos entender e aprender. Fechar os olhos e ouvir. É bom nem falar. Tem momento na nossa vida, eu falo assim para os irmãos lá, que há momento que nós precisamos orar em pé, porque tem que passar na cabeça e pisar, esmagar a cabeça do diabo. E isso vem a parte daquele assembleano, né? Mas também tem um batistano, e aí vai ter um pouquinho de tudo, irmãos. Mas tem hora que a gente precisa começar orando, marchando, passando pela prova, dando glória a Deus, deslumbrado com amém, aleluia, e a cabriola da vitória vai chegar. Mas tem momentos que nós precisamos ir para o nosso quarto, fechar os nossos olhos e ali. Mas, Fábio, que loucura é essa? É verdade, na nossa vida. Nós precisamos entender e identificar nossas batalhas, mas nós vamos conseguir fazer um raio-x da situação quando nós fecharmos os nossos olhos e ouvir mais Deus. E a maneira mais extraordinária que o Senhor fala comigo é através do silêncio. Porque nós, como seres humanos, nós precisamos ver para crer as coisas, nós precisamos ouvir alguém falando, não, você pode fazer aqui, não, você não pode, você vai precisar aplicar um visto, você precisa de comprar uma casa, você precisa de comprar um trabalho, arrumar um trabalho, você precisa de fazer isso. Nós estamos acostumados a ouvir isso todos os dias. Você precisa fazer isso, tem que ouvir da pessoa, você tem que confirmar, você tem que reconfirmar e vai para todas as áreas da nossa vida. Você precisa passar uma instrução, você receber instrução para poder tocar, para poder pregar, para poder fazer parte do grupo de obreiros, para seguir um chamado, ser chamado, você precisa passar por instrução.
Mas antes de qualquer instrução, nós precisamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Nós precisamos tirar essa sandália que muitas vezes é a nossa intimidade pessoal, não a intimidade com Deus. E eu fiz a pergunta no começo, eu falei, quem é você? A nossa intimidade com Deus é um relacionamento. Mas esse relacionamento, ele precisa ser um caminho de mão dupla, né? Você fala com Deus, Deus fala com você, você fala com Deus. Mas nós estamos muitas vezes tão busy, tão ocupados, que a gente só fala, pede, mas não está certo, Senhor, por que não está dando certo? Deus está preparando o caminho. Moisés recebe agora uma orientação muito extraordinária de Deus. Ele fica ali com medo, como hebreu, como um homem que conhecia, como eu falei, ele sabia de maravilhas, mas também provavelmente, né, ele também tinha um nível cultural, ele tinha um conhecimento, né, porque era típico e prático de família real aprender todas as áreas de ciências, né, de estudos, química, geografia, biologia, tudo que a gente não gosta, né? Tem que ser doutor. Esse povo passava estudando. É desse jeito, mas ele conhecia de muitas coisas, mas agora ele começa a se curvar e deixar o Senhor falar. Nós vemos nos versículos seguintes que Moisés fala, no versículo 10, né? Deus se apresenta. No versículo 11, Moisés replica e fala assim: quem sou eu para chegar e falar com o faraó? Agora nós vamos voltar, fazer igual português, um rewind, para saber, entender, compreender e colocar uma aplicação na nossa vida, porque ele faz assim: quem sou eu para falar com o faraó? Primeiro imagine você pensando, eu fazendo ali meu pensamento, imaginando Moisés, né? Eu no lugar de Moisés, Deus fala comigo. Primeiro eu já fico meio duvidoso, que é uma sarça ardente, mas aí uma voz forte, provavelmente estrondosa, fala contigo, você fica com medo. Mas aí Moisés fala assim: mas como é que eu vou falar com o faraó, me apresentar diante dele? Primeiro Moisés já estava o quê? O que tinha acontecido com Moisés? Ele tinha fugido do Egito, amém? Amém, igreja? Amém. Aleluias! Ele tinha fugido do Egito, então a primeira coisa que ele deve ter imaginado é assim, eu fico imaginando e pensando, eu falei, eu vou lá, eu estou corrido na realidade, né? No capítulo 2, se vocês passarem e observarem, diz que o rei da época, Moisés, quando ele correu, havia morrido. Então você já guarda um pouquinho, porque a palavra de faraó, a palavra de rei era dito, se disser que vai matar, tinha que matar mesmo, a não ser que você corresse, né? Fizesse igual ele. Mas havia morrido agora o seu filho, Ramsés estava reinando no seu lugar, e Deus fala com Moisés, mas mesmo assim eu imagino que ele deveria estar com medo, né, pastor? Com medo, eu estaria com medo, a não ser que tenha um machão aqui, valente, né, uma varoa forte, poderosa aí, que estivesse no lugar dele e dissesse: não, eu vou lá falar com ele mesmo, pode deixar, Senhor. Porque quando nós nos deparamos com algo poderoso, extraordinário, mesmo sendo a voz de Deus, como nós ouvimos muito a voz do Senhor e muitas vezes não percebemos, e o pior de tudo, não é nem perceber nem ouvir a voz de Deus, é muitas vezes não entender o que Deus quer. Moisés falou de algo da vida dele, ele falou: como é que eu vou fazer e me apresentar diante dele? Ele mostrou uma coisa muito negativa na sua vida. Eu não tenho autoridade nenhuma. Os irmãos podem ver aí no versículo 11. No versículo 12, diz assim: Moisés, né, pode falar, eu que estou te enviando. Versículo 14, diga para eles que eu sou o que sou, eu sou te enviou. E Moisés continua ainda com muitas dúvidas, vai do capítulo 3 ao capítulo 4. Moisés tem dúvida de que ele não tem essa autoridade, ou ele, né, não tem esse approach necessário, né, para falar com o rei. Mas ele também imagina: o povo não vai entender o que eu estou falando, Senhor. Ele diz: se o povo não acreditar. E Deus fala: não, se preocupe não, meu filho. Sabe essa coisa de Deus falar conosco é extraordinário, porque a onisciência de Deus é extraordinária. O Senhor já sabe de tudo que vai acontecer. O Senhor já sabia exatamente que eu estaria aqui hoje.
Mas Deus dá a oportunidade, e é isso aí que nós enfrentamos de uma maneira extraordinária quando a gente pensa no determinismo, né? Mas Deus deu uma oportunidade para que eu pudesse vir aqui pregar e falar. Deus deu uma oportunidade para Moisés, e Moisés começou a fazer o que nós muitas vezes fazemos dentro da igreja, seja irmão, seja obreiro. Fábio prega, o Fábio canta um louvor hoje, o Fábio ajuda ali a cuidar da igreja, ajuda aqui, né, passar um paninho ali. Aqui essa cadeira é beautiful demais, é coisa chique. Lá em Melbourne a cadeira é de madeira e tem que passar o pano com olhinho de peroba, pastor, tem que estar brilhando, sem pó nenhum, e muitas vezes vai 5, 6 famílias, irmão, a gente está no prato de glória, parece que a igreja está cheia, 2.000 pessoas e dando glória a Deus, aleluia, porque a salvação é individual, é a opção que o Senhor nos dá, com condição de servi-lo, de adorá-lo, de buscar na beleza da sua santidade. E Moisés tem essa oportunidade, ele está falando com Deus, ele está no deserto, ele está com os olhos fechados, ele tirou a sandália dos pés, ele está fazendo tudo, mas mesmo assim ele diz, eu não posso falar com o faraó, não, eu não posso falar com o povo não vai crer em mim. Olha que coisa interessante, ainda no capítulo 2, quando nós voltarmos um pouquinho para imaginar, Moisés faz parte de uma família, tem suas responsabilidades, faz parte de uma família real, tem tudo o que ele precisa, necessita, as suas mãos e a sua disposição. E aí ele descobre que ele tem uma origem, uma descendência lá hebraica, né, dos hebreus. E aí ele desperta algo muito extraordinário, interessante, quando ele entende a sua história no início do capítulo de Êxodo. Começa a falar coisas extraordinárias, mas no capítulo 2, nós vemos algo extraordinário, porque ele vê um egípcio maltratando a pessoa, chega lá, o que é que acontece? Ele vai, sente pena, sente dó e... passa. Vou nem falar que não, porque fica até difícil, né? Mas o homem morre, Moisés mata esse homem, esse egípcio, cava um buraco ali na areia, esconde. Mas alguém viu, e olha o que acontece. Agora Moisés, com tudo isso à sua disposição, ele vê 2 hebreus brigando, ele vai lá e reclama, já está se sentindo ali que faz parte da família, né, pastor? Eu imagino Moisés chegando na pompa dele, porque, né, provavelmente era bem diferente a classe, né? Bem diferente. E aí reclama, por que vocês estão brigando? Isso aqui diz no final do capítulo 2 de Êxodo. Aí o rapaz fala assim, rapaz, por que você não... O que você está pensando? Você mexe na sua vida, você vai fazer com a gente o mesmo que você fez com o egípcio lá que matou? Moisés fica com medo, corre, o faraó ouve, e agora Moisés está um fugitivo, perde toda a sua bonança, e por causa de alguns, ou de um povo que ele teve compaixão e amor, fez algo errado, mas aí ele perde toda a sua glória como homem, né? De uma família de faraó. Aí Moisés fica imaginando agora, faraó está me perseguindo, ou o rei morreu, provavelmente morreu o seu mandato, né? Mas como tem histórico, o filho pode se encarregar de cumprir o assassinato ali daquele homem de Moisés. Mas ele está com medo de voltar para o Egito, e também ele vê que o povo não tem consideração nenhuma. Esse é o meu pensamento, de imaginar assim. Eu falei, mas o povo não vai me ouvir. Quem sou eu para me ouvir? Irmãos, Moisés começa a falar e mostrar para Deus coisas que ele é incapaz de fazer. Mais à frente, no capítulo 4, ele fala, eu não tenho condições, né? Também Deus começa a mostrar coisas que ele pode fazer. Você vai fazer alguns milagres lá. Um pouquinho antes ele fala para o Senhor, eu não sei falar, eu não tenho habilidade para falar. Não é igual esses meninos aqui bonitos que estavam aqui falando e cantando bem, né? Falou, não tenho habilidade em palavras, eu não posso fazer. E isso que geralmente acontece na igreja, é o que mais você vê, pastor, quando chama alguém para vir pregar, ou chama alguém para vir cantar, muitas vezes você fica intimidado. Imagine eu aqui cantando e tocando depois da banda aí desse jeito. Fala, rapaz, o negócio vai pegar do meu lado, viu? Porque eu vou ficar com vergonha, não é verdade? Mas Deus, Ele quer te usar, porque Deus, Ele capacita o escolhido. Ele não chama aquele que
tem todas as estrelinhas. É só dessa forma? Não. Tem um que toca muito bem, chega na igreja, o Senhor chama para vir cantar, trabalhar, mas Deus, Ele faz algo especial. Nós aprendemos isso na nossa vida cristã. O Senhor nos chama e Ele nos capacita na palavra, capacita na oração, capacita na reunião, capacita como líder, capacita como louvor, sabe? Ele vai capacitando. Eu passei muitos anos da minha vida fazendo como Moisés, sempre falando muitas vezes dos meus problemas, mas eu era diferente um pouquinho de Moisés, se eu falar de uma maneira bem simples, né? Até porque eu acho que eu cometi mais erros, muito mais erros que Moisés, mas não de matar, mas, né? Não vou me complicar aqui também não, né? Aí eu peguei pesado. Mas olha o que acontece. Eu muitas vezes, quando eu falo assim, eu aceitei Jesus bem novinho, tive uma vida muito difícil no caminho, na minha jornada cristã, sabia muito da palavra do Senhor, porque tomei estudos lá quando era pequenininho, só que eu era o crente que ficava olhando o que o cara vai falar, o que o cara vai pregar, o que o cara vai cantar, sabe, o doutor que não sabe nada, não sabe cantar, não sabe pregar, não sabe falar, mas olha, sempre era aquele dedo para frente e 4 dedos para trás, apontando para mim, mas eu não estou vendo, né? É muito fácil olharmos para quem está fazendo o trabalho aqui e né? Pegar os defeitos. Quando acontece isso, é porque nós precisamos fazer um tratamento na nossa vida. Aconteceu, até que Jesus me deu uma viravolta e eu mudei muitas coisas. Comecei a olhar para muitas coisas que passam na minha vida. E comecei a olhar para mim mesmo de uma maneira diferente. O Senhor me sacudiu. E eu tinha várias maneiras de entender e querer servir a Deus, mas da maneira que eu queria. A pastora Vanderlei me conhece, né? O Laércio também. Eu dei trabalho também muito, o Laércio, viu? Da maneira que eu queria. Por isso que eu falo para vocês, até o pior um pouquinho de Moisés, porque Moisés está falando, não, eu não tenho capacidade para falar, eu tenho medo de falar, provavelmente, né? Como é que eu vou me apresentar diante de Faraó? Esse que foi que Moisés falou. Eu imagino o medo, essa é a palavra de Fábio. E aí ele fala, o povo não vai acreditar em mim, não, fala que eu sou o te enviou. Ah, mas eu não sei falar direito, é ruim, não se preocupe, pode ir. Quando Deus ali diz que Deus se ira e fala, não tem problema, seu irmão está chegando aí. Arão era conhecido por uma pessoa que tinha um relacionamento, um contato com o povo e que falava provavelmente um pouquinho melhor que ele, né? Tinha mais eloquência. Mas Deus não estava preocupado com o tipo de eloquência, como Moisés sabia, como Moisés era capacitado. Deus queria levá-lo para uma missão, e é isso que Deus faz conosco. E eu pergunto, será que você sabe realmente quem você é? Quando nós entendemos e sabemos quem nós somos diante do Senhor, como cristão, nós conseguimos ver as coisas melhores que Deus tem oferecido para nós. Nós começamos a servir a Deus de uma maneira diferente, seja no louvor, seja através de uma palavra, seja através, né, de receber ali na frente, na igreja, na hora dos irmãos estar saindo. Nós começamos a observar as coisas mais simples e mais maravilhosas que Deus tem para nos dar, para nos oferecer. Porque nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós estamos sendo chamados para fazer uma missão, chamados para pregar o Evangelho. Eu fico imaginando os irmãos aqui, os jovens, né, esses jovens aqui cantando. Imagine fazendo um louvorzão ali no centro da cidade, botar uma banda e surgiu aqui até né, não sei como é que é, se é eu estou muito velho nessa aqui, mas um rap mais ou menos, coisa diferente, atrair os jovens, chamar pessoas, buscar para a igreja, fazer algo diferente, algo extraordinário. É preciso passar pelo trabalho, pelo treinamento, pelo aperfeiçoamento. Mas a meta não é aqui, não somente aqui na igreja. Na igreja nós estamos aqui para exercitar a nossa fé. Nós estamos aqui para nos relacionar, para compartilharmos a nossa experiência, para orarmos a Deus, para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Mas a nossa responsabilidade é sair ali, daquela porta para frente ali,
Sabe como? Com um testemunho em relacionamento, ouvir a Deus, mas se despedir de você, tirar, sabe, a sua sandália dos pés, tirar essa camisa, esse óculos que muitas vezes não deixa olhar nos olhos das pessoas. Tem muito crente com óculos, mas óculos escuros com a pompa que não olha para o lado. Quebra isso que não pode. Irmãos, tem pessoas assim, mas Deus te dá uma oportunidade de fazer diferente. Antes mesmo de colocar um óculos, antes mesmo de colocar um salto alto, é ir para o joelho, é fechar os olhos, é ouvir a voz de Deus, é trabalhar com o Senhor, é dizer: Senhor, eis-me aqui. Será que realmente eu sei quem eu sou? Porque se você se perguntar e começar a analisar realmente quem você é diante do Senhor, como servo, como obreiro, como alguém que vem na igreja para ouvir a palavra de Deus, mas também para contribuir com algo. O Lucas falou algo interessante, extraordinário. Ele falou algumas vezes aqui: para abençoar. O mundo foi criado através da palavra. A palavra tem um poder extraordinário, mas nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes, abrindo uma Bíblia, cantando louvor, muitas vezes sentando na igreja todos os domingos, muitas vezes mandando um amém, dando um brado de glória, nós usamos a palavra de uma maneira muito errada, muito falha, como diz em Tiago 10. A palavra, ela pode abençoar. A nossa língua, ela tem o poder para abençoar e amaldiçoar. Como nós estamos nos capacitando, como nós estamos entregando. Moisés falou muito, ele teve que fazer milagres, irmãos. Olha o que acontece: Moisés já está no relacionamento, está dizendo que ele não pode, Deus falou que ele pode, e muitas vezes nós fazemos isso na igreja, dentro da igreja. Deus falou: não, você pode, não, eu vou te dar seu irmão para te ajudar, você vai lá e vai fazer, e você vai fazer um teste. Aí Moisés faz o teste lá, coloca a mão, capítulo 4 de Êxodo, ele joga a sua vara, joga a sua vara aí, a vara transforma em uma cobra, pega pelo teio, porque se falar em português, até esqueci a outra palavra, vai ficar pesado aqui, né? Pega na cobra, que vai transformar novamente em vara, e transformou em vara, e falou: coloca a sua mão dentro, da sua veste, colocou, quando tirou, estava branca como neve, e estava daquele jeito. Os meninos pegaram ali, viu? É rápido, estão ali se acabando de rir. Mas coloca a tua mão lá, e a mão ficou branca como a neve, leprosa. E falou: coloca novamente. E Moisés coloca de novo, falou: quem está te enviando sou eu que faz isso aí, faz uma cobra andar, faz uma mão ficar leprosa e limpar novamente. Esse sou eu, esse sou Deus. Eu te envio, meu filho, vai embora. Não foi dessa forma não, né? Mas Deus mostrou de uma maneira extraordinária o que ele podia fazer. E aí Moisés falou: tá bom. Mas o que acontece? Moisés faz isso perante o povo. Fez o milagre do cajado, fez o milagre da lepra, e fez o milagre também de quê? Da água, né? Quando você chega lá, Moisés, você faz isso para o povo vai crer, vai saber que o eu sou te enviou. E Moisés faz esses 3 milagres lá para o povo acredita. Pega um pouquinho da água do rio Nilo e vai transformar essa água ali, em sangue. Moisés vai agora com Arão e faz todos esses 3 milagres também. Vai lá, e Faraó continua ainda com o coração endurecido. Nós vimos aí as pragas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Deus conhece cada um de nós. Salmo 139 fala que o Senhor nos sonda e nos conhece. Mais à frente no capítulo diz assim que o Senhor, antes mesmo de pronunciarmos a palavra da nossa boca, o Senhor já nos conhece. O Senhor já sabe exatamente o que nós vamos falar. O Senhor de fato sabe exatamente o que eu vou falar nos próximos 2 segundos. Esse é um Deus que tem poder. Lucas capítulo 12 versículo 17 diz que o Senhor conhece os cabelos, sabe quando é os cabelos da nossa cabeça? Sabe o que é isso, pastor André? Imagine, nós dois, vamos fazer um teste. Tem que fazer um teste aqui na igreja. Vamos falar, chama um dos meninos, segura um pouquinho do cabelo meu e seu, passa a tesoura, e vamos fazer assim, fica ali sentadinho, num cantinho ali, na mesa, eu e o senhor contando, só um montinho, contando para ver se consegue terminar o culto 2 horas e a gente contar todos os cabelos. Não vai conseguir. Deus conhece a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa disposição, o nosso limite é pequeno, é quase nada, é difícil para nós fazermos. E Moisés viu muitas coisas que ele não podia fazer.
Moisés viu a sua capacidade, a incapacidade de falar. Moisés sentiu medo de falar com o faraó. Quem é ele? Agora lá no Egito, quando tinha intimidade lá com o faraó, já poderia ser difícil. E ele imagina todos esses problemas. Ele falou, não tenho condições de falar. E o pior de tudo, esse povo, que eu faço parte deles, foi por causa deles que eu estou passando um perrengue. Eu estou longe, eu estou corrido, eu não tenho nada. Provavelmente não foi assim não, porque ele conheceu Jetro, ele conheceu sua esposa Zípora, né? Teve seu filhinho lá, Gerson. Então Moisés tinha muito mais. Mas ele tinha perdido tudo por causa dessas coisas que aconteceram. Deus, Ele continua agindo na nossa vida, falando aos nossos corações, encorajando as nossas vidas, encorajando o nosso falar, encorajando o nosso ouvir, encorajando as nossas ações. Deus continua agindo, agiu ontem, age hoje e agirá amanhã. Mas nós precisamos mover algo interessante que nós aprendemos essa noite. Nós precisamos muitas vezes estar passando ali no deserto para entender. Irmãos, é no deserto que se vê milagre. O povo ficou 40 anos, pastor André, no deserto porque desobedeceu, não acreditou. De 40 dias que aqueles espias ficaram lá, falaram, meu filho, não tem problema não, vou te dar um castigo, vai ser 40 anos aqui. Mas a promessa de Deus era para ir lá para Canaã. A promessa de Deus é para ir para aquela terra, como falou a palavra, que emana leite e mel. Diz que carregava uns cachos de uva que era difícil. Pensa, falando de comida, tem que ser gordinho para poder entender de comida. Eu sei bem. Hoje eu botei até uma blusa aqui, pastor, que da última vez o botão pulou, a irmã Eliana que pegou o clipe da gravata, foi lá e falou, não irmão, não tem problema não. Depois do culto eu pego. Pensa num gordinho que gosta de comer. Eu mastigo o bife, mas daquele jeito, é só daquela forma que eu vou na carne. Então, era bonito demais, aquele povo no deserto, passando a situação difícil, apesar de que eles reclamaram do maná, que provavelmente fazia de tudo quanto tipo de comida desse maná. Eu imagino assim, né? É bom a gente imaginar e pensar, né? Porque Deus faz algo extraordinário, interessante, a gente pensar dessa forma é bom. E aí o povo reclama do maná e fala, não, só come isso aqui, esse pó, né, essa coisa. Aí Deus vai lá e providencia um pouquinho de aves, né? Umas carninhas, o negócio já virou um churrasquinho, aí já melhorou o negócio. Mas o interessante é que o povo está reclamando, mas aí a água saloba, água ruim, transforma em água, sabe, potável, água sai da rocha, sabe, coluna de fogo protegendo aquele povo, sabe, e o povo ali, não sei quanto tempo ali com o Senhor, e mesmo assim duvidando de diversas maneiras. Esse povo de Israel, da maneira que o coração era endurecido, a palavra de Deus fala que nos últimos dias será pior ainda. O que está acontecendo nos nossos dias, ninguém acredita mais em nada, ninguém quer servir a Deus na beleza da sua santidade. Irmãos, é uma maravilha demais ver esse grupo de jovens. Eu imagino meus filhos também assim, com esses jovens aqui, aprender português. Seria muito bonito ver os meninos aqui novos que falam em português, né? Os meus filhos têm um pouco de dificuldade em português, né? Mas eu acho que eu vou empurrar eles aí para falar. Tenta aí, dá um help, né, para falar. Mas é bonito demais. Mas a palavra de Deus não é só isso para vocês, jovens. A palavra de Deus é vocês se ajoelharem, é vocês buscarem a Deus, é vocês darem glória a Deus, é dar um amém, é chorar na beleza da santidade de Deus. É muito nice ver um louvor cantando e pulando, mas é muito bonito ver cantando uma canção como foi cantada a última, mas aos prantos. A única maneira de chorar nos pés do Senhor é realmente analisando o que você está fazendo, o que você é, o que você fez durante a semana, o que você vai fazer amanhã. Uma vida transformada, uma vida de união, uma vida de bênção, uma vida sendo abençoador e sendo abençoado. A palavra de Deus é transformadora. A palavra de Deus, através do Espírito Santo, a gente move montanha assim. A palavra de Deus nos aproxima dele de uma maneira tão grande, mas você precisa saber quem você é e fazer um raio-x da sua vida. E é tão difícil de fazer isso, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está olhando para todo mundo. É fácil olhar para o pregador que está falando, é fácil olhar para o cantor que está cantando, é fácil olhar para o irmão que está ali ajudando, passando a salva, e falar, rapaz, ninguém está dando dízimo, eu também não vou poder dar hoje não, mas tem que dar, gente, porque senão não tem como pagar a conta, né? É muito fácil olhar, mas tem horas que nós precisamos fechar os nossos olhos e falar o seguinte, na hora do louvor, fechar os olhos mesmo, deixar o Senhor falar com o seu coração. E se Deus não está falando no seu coração, fecha os olhos e pede, Senhor, fala comigo de uma maneira especial, fala comigo de uma maneira extraordinária, de uma maneira impressionante.
Eu quero ver essa ardente. Hoje em dia, irmãos, a gente não está conseguindo ver, nem ouvir nem a voz de Deus. Mas por que isso? Deus nos ensina que o seu relacionamento conosco é grande. Nós precisamos bater na porta para Ele abrir. Nós precisamos buscar, que a gente vai encontrar. Nós precisamos chamar, que o Senhor vai ouvir. Ele ouve o nosso clamor, Ele transforma as nossas vidas, Ele muda o nosso ser. E muitas vezes a gente não faz isso. Por que não fazemos isso? Tem tudo a ver com quem você é. O seu relacionamento com Deus vai transformar a sua vida. Deserto é um lugar de problema. Deserto e vale é duas coisas que o crente não pode passar. Que é ali que você vê se é raiz ou se é Nutella. É no deserto. No deserto vai dizer, ver se esse daí aceitou Jesus mesmo no impacto que o pastor falou bonito, ou não, esse daí foi bambeou, pronto, fica para trás. Jesus está voltando. Ou você crê ou não crê. É duas coisas que a gente precisa pregar isso, falar isso. Você vai para o céu ou para o inferno. É certo. Eu quero ir para o céu e de preferência, por favor, quero ser arrebatado. Falando, Senhor, me leva, Senhor, logo. Porque às vezes eu olho para o meu guarda-roupa e vejo lá umas camisas que eu era na época média e é 3x agora, irmãos. Diz que quando a gente for arrebatado, o corpo vai ser corpo glorificado, pastor. Olha aí, não é possível que eu vou estar gordinho e lá todo mundo fit igual o senhor. Isso é verdade. Eu não estou falando de gracinha não, é desse jeito. Eu quero ser arrebatado, de preferência eu queria ser sair igual Elias, na carruagem de fogo e dando brado de glória, aleluia, falar, tô indo, né? Então eu creio, como um pré-tribulacionista, né, que no arrebatamento, tem pessoas que acreditam de maneira diferente, isso não vai tirar a sua salvação. Eu quero estar preparado para ir antes de qualquer problema. Eu creio que ainda não estamos passando no momento, né, da tribulação. É o que eu creio. E se você, irmão, quiser ouvir esse gordinho que gosta de comida aqui, se prepara, se aproxima do Senhor. Mas você aproxima do Senhor como que você é. Com Fábio Santos, lá de Melbourne, da Florida Street, casado com a Nária. Não, esse Fábio novo homem, esse Fábio transformado, esse Fábio que quer servir a Deus, esse Fábio que quer buscar a Deus, esse Fábio que, se o pastor disser, Fábio, você canta hoje? Eu vou ficar com vergonha depois dos meninos cantar bonito aqui, né? Que é até bonito de ver os meninos tocando e cantando, mas aí eu vou chamar meu amigo Laércio ali, me dá um help aí, que pode perder umas notinhas no meio do caminho, mas eu não deixo não. Eu vou daquele jeito, né? Mas é isso, irmãos, é a verdade. Servir a Deus é sorrir, servir a Deus é adorar a Deus na beleza da sua santidade. Vou contar uma coisa para finalizar. Às vezes, eu estou falando, pode até... Tem gente que fala aquela coisa, pastor, para chamar aqui, fazer oração, fala assim, prepara seu coração. Nós estamos passando momentos difíceis, nós precisamos trabalhar o nosso coração, nos fortalecer diante de Deus. Eu passei muitas épocas que eu gostava de sentar no último canto, você lembra, pastor? E olha que eu ia em 3 igrejas, daquele jeito, né? 3 igrejas, mas igual o cara que está ajudando, né? Trabalha, 3 pessoas trabalhando, mas não vale um no trabalho, um no trampo. Male, não vale meio. Mas quer ganhar $40 a hora. Mas não vale 10, pastor. Assim, ia na igreja e queria ficar no final do banco, sentadinho, e falando, quando terminar o culto, terminou de cantar, terminou de pegar todo mundo, eu vou embora para não perder minha bênção, senão eu perco minha bênção na igreja mesmo. Porque você pega, daqui a pouco tem um problema aí, e eu já falava, né? Demais. Tinha a língua solta, falei, eu vou me embora logo, porque eu me conheço, I know myself. Eu pensava que eu me conhecia. Igreja é um momento de relacionamento. Aqui a gente exercita para o céu. Mas é o nosso relacionamento com Deus que vai nos mostrar como nós olhamos para o mundo lá fora, como nós ouvimos o mundo lá fora, como nós vemos as coisas e sentimos no nosso coração. E o Espírito Santo faz em nós algo extraordinário que tem que exalar o amor e a bondade. Os frutos do Espírito Santo, alegria, paz. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Paz, alegria, domínio próprio. Que domínio próprio é difícil, principalmente para os jovens,
que o jovem canta bonito demais, converte daquele jeito, mas o hormônio não deixa, você fala, vem cá, abençoado, vamos dar uma glória a Deus, se afasta do que é ruim, não passa ali não, não olha para ali não, não ouve isso não, né? Mas tem muito coroa igual a mim, que muitas vezes está olhando para o lado errado, ouvindo as coisas erradas, falando as coisas erradas. Se você dominar a sua língua, você está em um passo grande em aproximação ao Senhor, que é difícil. Amém, meus irmãos? Que Deus possa ter falado com vocês. Eu gostaria de pedir ao pastor que pudesse vir aqui na frente. Aleluia. Deus sabe do que é a minha capacidade e a sua capacidade. Deus sabe o que eu preciso, que você precisa. Nós estamos falando de Moisés, que para os judeus é o maior de todos os profetas, né? Pensa num homem que tinha gabarito, viu, irmãos? Deus sabe exatamente quem era Moisés. Para o mundo ele era um assassino, para os judeus ele era um metido que pensava que era, né, doutor de tudo. Nós não somos nada. Eu peço a Jeová que me leve para o céu, mas aqui se vacilar, vai voltar para o pó. Eu não quero ir para o pó não, viu? Eu quero ser arrebatado em nome de Jesus. Aleluia. Meu pastor, Deus abençoe, pastor. Amém? Vamos nos colocar de pé? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem aqui quer ir para o céu? Aleluia, é um grado de glória. É desse jeito. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai que habita nas alturas do céu, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Pai, desenvolve em nós, Senhor, a oportunidade de te louvar, a oportunidade de falar da Tua Palavra, a oportunidade de levantar, Senhor, o Evangelho, Pai. Esse Evangelho da cruz, ó Deus, é o Evangelho de Jesus. Faz em nós, Senhor, um novo homem, uma nova mulher, transformando, Senhor, santificando, ó Deus, edificando, Pai, restaurando os nossos corações, sarando as feridas que muitas vezes estão na alma, Pai. O Senhor, Pai, age no nosso meio, na nossa vida, na nossa família. A nossa família é o primeiro ministério, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a ser verdadeiro cristão, lá fora, na igreja, não somente na igreja, lá fora, na nossa casa, no trabalho, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a ser verdadeiro cristão, a ser verdadeiro servo, a ser um verdadeiro pregador da Tua Palavra, um verdadeiro missionário. O Senhor nos chamou para te servir, o Senhor nos chamou para falar da Tua Palavra, o Senhor nos chamou, ó Deus, para estar contigo nos céus. Meu Deus, prepara-nos, capacita-nos, Pai. Abençoa, Senhor, a cada família que veio aqui esta noite. Usa, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Se estivermos cansados, dá, Senhor, ânimo. Se estivermos falhando, Senhor, ensina-nos, ó Deus, a não errar. Exorta-nos, Senhor, segundo a Tua Palavra. Usa-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito, Espírito transformador. Abençoa, Senhor, o pastor Vanderlei, o pastor André, todos os obreiros. Abençoa, Senhor, aqui estes jovens, para que eles possam ser a verdadeira luz do mundo e o sal da terra. Essa luz que vem de Ti, este sal diferenciado, este sal com sabor, o sabor do Teu Evangelho, ó Deus. Abençoa, Senhor, a cada família que tem colocado, ó Deus, aqui um propósito, Pai, que tem colocado um pedido, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que tem algo muito importante, especial para ser resolvido, mas que os advogados não resolvem. O Senhor é o nosso advogado. O Senhor, Papai do céu, é o nosso médico para as causas impossíveis. Renova-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E toda a igreja diz amém. Aleluia. Amém, meus irmãos. Quero tomar assento só mais um pouquinho. Primeiramente, agradecer aqui o Fábio, Deus abençoe seu ministério, sua vida, sua família, seus projetos, que Deus continue o abençoando. Os irmãos estão felizes pela palavra que ouvimos? Deus falou conosco, tenho certeza que todos aqui sentiram Deus falar, que nós possamos guardar essa palavra, como diz a palavra do Senhor, guardar no nosso coração, para não pecarmos
contra o Senhor.